Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, irmãos, que está em Eclesiastes 5, no versículo 4, 5 e 6, que diz assim: quando fizeres a Deus uma promessa, não tendes em cumpri-las, porque ele não se agradará dos insensatos, cumpra o teu voto. Melhor é que não prometas, do que prometas e não cumpres. Não deixe que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo foi inadvertência, porque farás com que Deus se ire por causa da voz que destrua a obra de tuas mãos. Então hoje, irmãos, o Senhor ele nos traz uma advertência muito séria que trará uma consequência se a gente não cumprir isso na nossa vida. A palavra vai dizer a vaidade de fazer votos. Então o Senhor, ele nos dá a direção dizendo assim: preste atenção, faça com consciência e sabedoria um voto, consciência de que você consegue pagar esse voto e sabedoria. Porque se você fazer um voto com o Senhor, fazer uma promessa ou um voto com o Senhor, alguns entendem assim, com promessa e outros como com votos. Fazer com o Senhor e não cumprir o que você prometeu. O Senhor, ele descerá com ira contra você. Você prometer algo, você pedir algo para o Senhor, uma cura por teu filho e dizer: Senhor, eu prometo, vamos dar um exemplo assim, tantas cestas básicas, uma cesta básica por mês, por tantos anos, por alguns meses, não sei, eu estou dando um exemplo, irmãos. E eu creio que o Senhor vai curar o meu filho. E você não cumprir isso, então o Senhor irá descer com ira contra isso. Irmãos, eu conheço uma mulher que ela fez um voto com o Senhor. Falou: Senhor, se o Senhor tirar o meu esposo do hospital que está passando mal lá e ele melhorar, eu não sei o que ela prometeu, irmãos. Tá, que ela ia para a igreja, que ela iria começar a ir para a igreja. E ela não foi. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Ela ia cumprir um tempo de propósito na igreja, assim, se eu não me engano. Ela caiu e quebrou a bacia. Então vocês têm noção disso? E o Espírito Santo testificou no coração dela. E ela veio dizer para mim: eu não cumpri aquele voto. Meu esposo saiu do hospital e eu não cumpri aqueles dias que eu falei que eu ia na igreja. E eu sei que eu caí e me machuquei aqui porque eu não cumpri o que eu prometi a Deus. Então eu deixo assim, irmãos, esse relato para vocês saberem que Deus, ele é fiel na palavra dele. Se você não cumprir o que você prometeu a Deus, você está pecando contra Deus e você vai deixar ele irado e terá uma consequência, porque é a mesma coisa você ter brincado com Deus. Ele foi lá, você pediu, ele resolveu e você foi ingrato. A pessoa foi ingrata com Deus. Vocês têm noção disso, irmãos? Deus foi lá. Se vocês estão lembrando dos 10 leprosos, Deus curou os 10. E apenas um voltou para agradecer ao Senhor. E eles não voltaram, os outros não voltaram. E o Senhor disse: mas cadê os outros? Não foi 10 que foram curados? Apenas um voltou para agradecer. Esse voto de agradecer ao Senhor, isso simboliza que ele foi grato ao Senhor.
Ele agradeceu ao Senhor. Eles não fizeram voto com o Senhor, mas eu estou dizendo a gratidão. Gratidão é você cumprir o que você fala. Quando você não cumpre, você é ingrato e pagará a consequência daquilo que Deus fez para você e você virou as costas para Ele. Vocês têm noção disso, irmão? A gravidade de você fazer um voto com o Senhor, fazer um propósito com Ele e não cumprir esse propósito. Enquanto quando você cumpre esse propósito, e eu tenho um outro testemunho para vocês, irmãos. Tava eu perdida lá no mundo, trabalhava num condomínio e fumando meu cigarro. Não tinha conhecido Jesus na minha vida ainda. Mas todo mundo sabe que existe um Deus. Tinha a parte de cima lá do condomínio, né? Eu fumando um cigarro e eu olhei para o céu com o cigarro na mão, porque eu não conhecia Jesus ainda na minha vida, mas eu sabia que existia Deus. Todo mundo sabe disso. E eu disse: Deus, se o Senhor curar o meu filho da bronquite, eu prometo que durante 7 anos, Deus já colocou no meu coração 7 anos, que eu nem sabia o significado de 7 anos sobre isso. E que eu nem sabia que Deus tinha feito, né, o mundo em 6 dias e o 7º dia Ele descansou. Então eu falei: Senhor, em 7 anos eu vou dar no Natal uma cesta básica para uma família, se o Senhor curar o meu filho. E assim